Olá pessoal, boa tarde. Um atraso aí de 5 minutos, quero pedir perdão. Hoje é dia de sessão na Câmara Municipal e eu estava participando, inclusive votando algumas matérias e acabei me atrasando um pouco para sair. Mas é um prazer de novo estar aqui com vocês, produzindo essa live, prestando contas da nossa atuação do mês de março. Tá certo? Nós fizemos várias visitas, prestação de contas, aqui, assim, projetos de lei, enfim, fizemos algumas coisas bacanas que eu quero compartilhar com você. Mas eu queria começar falando de um assunto que eu julgo ser um dos mais importantes que nós estamos vivendo na atualidade. Inclusive falei sobre isso hoje na Câmara Municipal, que é sobre a reforma da Previdência. Você vai me dizer assim, mas você já falou sobre isso várias vezes aqui com a gente. O que eu demonstrei aqui hoje, pessoal? Não sei se você vai conseguir ver. Em outubro de 2017, o governo federal, ainda o então ministro da Economia, Henrique Meirelles, anunciava através das redes sociais e através da grande mídia nacional que a reforma trabalhista geraria 6 milhões de empregos. Tá certo? Isso foi alardeado pelo governo ainda no final do ano de 2017. Reforma trabalhista aprovada, nós demonstramos os números, tá certo? Depois a gente vai publicizar aqui, fica me cobrando aí, tem que botar algum desses slides aqui aí no Facebook para o pessoal ver o que aconteceu de fato. A taxa de desemprego do Brasil continuou na casa dos 12%, ou seja, nenhum emprego novo gerado por conta da reforma trabalhista. Empregos formais continuou na casa dos 38 milhões de empregos formais. Ou seja, nós não tivemos nenhum crescimento considerável. Ou seja, esses 6 milhões que foi prometido não aconteceu. Trabalhadores com carteira assinada no setor privado caiu de 2017 para 2018. Caiu de 33 milhões para 32 milhões de carteiras assinadas entre 2017 e 2018, ou seja, o emprego formal com carteira assinada diminuiu depois da reforma trabalhista. E o trabalho informal, número de trabalhadores na informalidade aumentou, saiu de 37 milhões para mais de 39, quase 40 milhões de brasileiros hoje na informalidade. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Estou falando sobre a reforma trabalhista, porque naquela época, eu já disse isso na live passada, prometeram ao povo brasileiro que iam gerar 6 milhões de emprego com a reforma trabalhista. Fizeram a reforma trabalhista e nenhum emprego novo foi gerado. Agora estão dizendo que o Brasil só volta a crescer se a reforma da Previdência for aprovada. Aí eu deixo a pergunta para você, você vai acreditar de novo nisso? Uma reforma da Previdência que vai cortar pela metade quem recebe o benefício assistencial, trabalhador rural, né, do nosso interior do Ceará, que se aposenta hoje aos 65 anos, praticamente sem contribuir, vai ter que pagar R$ 600 por ano por pessoa da família, ou seja, vai dificultar as regras, vai empobrecer ainda mais o nosso povo. Então, assim, não acredite que essa reforma da Previdência vai gerar emprego. Isso não é verdade. O que gera emprego é investimento na infraestrutura do Brasil. E esses investimentos serão alavancados pelo investimento público. Iniciativa privada só entra no investimento se tiver dinheiro público investido. Então, o que o Brasil precisa fazer de fato para retomar o crescimento é aumentar a sua participação dos investimentos, ou seja, o Brasil precisa investir, construir, e isso sim gerará emprego e fará a economia do Brasil crescer. Então esse é um tema importante, nós precisamos ficar de olho na reforma da Previdência. E você que está me acompanhando, pressione o seu deputado federal, o seu senador, mande e-mail para o gabinete, você entra lá na Câmara Federal, todos os deputados têm e-mail institucional, procura lá o e-mail, essa informação é pública, envie um e-mailzinho para ele, pergunte qual é a posição dele sobre a reforma da Previdência, pergunte qual é as propostas de mudança na reforma da Previdência que ele está propondo, enfim, estimule seu deputado a votar contra a que, ao meu juízo, é uma reforma
maquiavélica do sistema financeiro que quer enriquecer mais ainda poucos a modelo do que já aconteceu na reforma trabalhista. Então, isso é importante. Eu sempre vou gastar um tempinho falando sobre isso, porque eu acho que enquanto a gente não superar essa etapa, nós não vamos discutir outra coisa. Inclusive, o governo tem discutido com prioridade a questão da Previdência. Então, nós também precisamos discutir e colocar claramente qual é a nossa posição. Mas, enfim, passando aqui, eu queria falar sobre um projeto de lei que nós demos entrada, que para mim é um dos projetos de lei mais bacanas que nós já fizemos, que é o que torna o processo de seleção pública para coordenador pedagógico e diretor de escola lei, certo? Hoje a Prefeitura de Fortaleza já faz esses processos seletivos para escolher o diretor de escola e o coordenador pedagógico. Nós estamos entrando com um projeto de lei, demos entrada com um projeto de lei para que essas regras fiquem ainda mais duras. O que nós estamos querendo fazer aqui? Deixar um legado para que nunca mais, na Prefeitura de Fortaleza, nenhum prefeito queira fazer indicação de diretor de escola através de indicação política. Isso já foi uma prática do passado. Há alguns anos atrás, diretor de escola era escolhido por indicação política. Nessa gestão do prefeito Roberto Cláudio, isso foi abolido. Os coordenadores pedagógicos, os diretores de escola já são escolhidos através de um processo seletivo, mas o que nós estamos fazendo com esse projeto de lei é estabelecendo essa prática por lei. Então, nós vamos deixar isso para a posteridade, é uma contribuição que nós queremos dar. Nós faremos outros projetos de lei para cargos importantes na gestão pública da mesma forma. Nós queremos melhorar sempre a gestão dos equipamentos públicos e para isso nós acreditamos que o processo seletivo para escolher os melhores é que é o caminho. Então, a prática da indicação política deve ficar para trás e nós precisamos estimular, através aqui do nosso caso de projeto de lei, que esses profissionais sejam escolhidos através de seleção pública. Isso já é uma prática nossa, né? Eu quero dizer que nós estamos dando entrada de lei agora, mas na oportunidade que eu tive de gerenciar um pouco da prefeitura, um pouco da saúde da Prefeitura de Fortaleza, nós já estabelecemos isso como prática. Quando eu passei pelos postos de saúde, lá na coordenação do ISGH, a gente fez questão de que todos que entrassem para trabalhar pelo Instituto, para trabalhar nos postos de saúde, fizessem seleção pública, desde o porteiro, ao auxiliar de farmácia, ao técnico de laboratório, ou seja, todos faziam um processo seletivo para entrar. Acho que essa é uma boa prática. Acho que isso estimula quem de fato é técnico, quer trabalhar, ou seja, quem está lá disponível para prestar o melhor serviço ao cidadão de Fortaleza. Então esse é um projeto de lei importante, eu estou dividindo aqui com vocês, que, como eu disse, é um dos mais importantes que eu acho que eu tenho no nosso mandato, é que de fato nós vamos, através dessa lei, evitar, ou seja, deixar de fato no passado, enterrar definitivamente a indicação política para diretor de escola. Então eu vou acompanhando aqui, vou lhe dando essa informação ao longo da tramitação do projeto e quando esse projeto de fato for aprovado e sancionado, nós vamos trazer aqui a boa notícia para você. Nós tivemos alguns projetos também de indicação, alguns deles que falam sobre gratuidade nos cinemas, Nós tínhamos um projeto bacana, inclusive a Prefeitura já sinalizou que vai fazer. Na verdade, esse projeto já existia uma ideia na Câmara Municipal, para ser mais justo. Outros colegas já falaram sobre isso, que é a gente ter cinemas públicos, que a Prefeitura pudesse, na periferia da cidade, nos terminais de ônibus. Nós propusemos aqui que não só nos terminais de ônibus, mas nos CUCAs, em escolas, tivesse cinemas, salas de cinemas, que podiam ser até pequenas salas de cinema, mas com um preço acessível para que a população de baixa renda pudesse também ir ao cinema. Que a gente parece uma coisa simples, mas hoje, se você for, por exemplo, ao cinema num grande shopping de Fortaleza, uma família de 3, 4 pessoas vai pagar mais de R$100 para ir ao cinema, ou quase R$100 para ir no cinema no final de semana. Então, nós precisamos se estimular para que o cinema seja uma coisa acessível a todos. Então, dentro do projeto de indicação, nós estamos propondo que a Prefeitura crie cinemas populares em praças, espaços públicos, terminais de ônibus, escolas, os CUCAs, enfim, que a gente dê acesso aos jovens, principalmente aos jovens,
né, assistir filmes, enfim, ter contato com a cultura moderna mundial, né, que através do cinema é possível fazer isso. Nós tivemos um projeto muito bacana que nós aprovamos aqui na Câmara Municipal e eu tive, inclusive, discuti com o sindicato, fizemos algumas emendas e depois a gente teve que retirar uma emenda para garantir a aprovação dela, que foi uma gratificação de 20%, né, um projeto de lei do Executivo, que garantia 20% a profissionais do nível médio, que a gente chama, né, é um termo ruim, mas é assim que é conhecido, que são para os técnicos de enfermagem, principalmente da atenção básica. Então a Prefeitura mandou essa lei que garantia 20% de gratificação a esses profissionais. Então, para quem me conhece sabe que eu sou um defensor da saúde pública, especialmente da atenção básica. Então fiz questão, conversei com o sindicato, recebi no meu gabinete várias vezes sindicato para a gente tratar sobre essa lei, fizemos algumas emendas e tivemos que construir o consenso para ser aprovado e foi aprovado no final de março. Então foi mais uma conquista para os trabalhadores da atenção básica de Fortaleza, que agora passarão a contar com 20% de gratificação no seu salário, e essa gratificação é para o pessoal que ganha menos. Então isso é importante, tá? Não é para o médico, não é para o enfermeiro, isso que a gente aprovou é para o pessoal do nível médio, técnico de enfermagem, auxiliar bucal, enfim, é um pessoal que de fato se dedica muito, leva o posto muitas vezes nas costas e a gente garantiu aí que essa lei fosse aprovada, tá certo? E aí eu queria... Então assim, eu queria falar, nós fizemos também, pedimos aqui em março, uma audiência pública que eu acho importante. A gente está ainda dependendo da aprovação e da gente marcar uma data, mas eu queria também dividir com você, que é uma audiência pública para discutir a influência dos jogos eletrônicos no comportamento de crianças e adolescentes, tá certo? Por que nós fizemos essa audiência pública, pedimos essa audiência pública? É bem sabido hoje que as crianças e os adolescentes estão muito fascinadas pelo celular, por jogos eletrônicos, e esses jogos eletrônicos, na sua maioria deles, são muito violentos, estimulam a violência. E aí nós fizemos isso preocupado um pouco depois de ver aquela tragédia que aconteceu em Suzano, onde adolescentes entraram numa escola e promoveram uma verdadeira tragédia. Então nós discutindo com o gabinete, com a equipe, a gente chegou à conclusão de que poderíamos fazer uma audiência pública para discutir a influência dos jogos eletrônicos. Eu não estou dizendo aqui que o responsável ou a única causa para os jovens terem cometido aquela insanidade, né, de matarem algumas crianças e se matarem, foi por conta dos jogos eletrônicos, não. Mas obviamente a gente precisa, enquanto sociedade, discutir o tema e procurar entender, tá certo, pessoal? Nós estamos falando aqui ali de jovens. Um menino de 25 anos é um jovem, um menino de 17 anos é um adolescente. Então o que leva um menino de 17 anos entrar numa escola armado, matar algumas pessoas, suicidar-se? Então nós precisamos, enquanto sociedade, refletir. E a nossa contribuição na Câmara Municipal é tentar entender. Nós vamos fazer essa audiência pública, assim que tiver a data marcada, nós vamos convidar aí através das redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, enfim, para a gente ver de fato, discutir com pais, discutir com psicólogos, as pessoas interessadas no tema, para a gente tentar compreender, tá certo? Eu vivo muito preocupado com a banalização da violência, tá certo? Assim, todo mundo é contra a violência, a gente repudia muito a violência. Mas se a gente for parar um pouquinho para analisar o que nos cerca, muitas vezes nós estamos cercados por um ambiente violento. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vai olhar, como eu disse, jogos eletrônicos que os nossos filhos estão jogando, está lá estimulando, é um cara com a arma matando, sai matando um bocado de gente. A gente vai assistir um filme no cinema, que eu acabei de falar aqui. Quando a gente chega a ver o filme, é uma pancadaria e uma mortandade absurda. Uma mortandade absurda. Então, enfim, o sangue jorrando.